Oi pessoal, muito boa tarde. A gente está começando a nossa segunda live dentro desse projeto de trazer mais informações para as pessoas sobre transtornos e diagnósticos que são tão comuns hoje na nossa sociedade. E hoje o conteúdo que a gente escolheu para abordar é a ansiedade. Eu tenho recebido muitas pessoas no estúdio com problemas com ansiedade. É o diagnóstico mais expressivo no número de alunos que eu tenho no meu estúdio. E eu acho que informação é tudo para a gente conseguir gerenciar melhor esse diagnóstico e buscar um tratamento que traga mais eficiência e nos torne menos presos a medicamentos, ao uso de remédios. E boa tarde, Anderson. Boa tarde, Labor da Sueli. Boa tarde, meninos. Eu queria só que vocês me dissessem se tá me vendo direitinho, se o áudio tá bom, como é que tá essa parte mais técnica. O Instagram ele leva assim um tempozinho entre o que eu falo e o que vocês escutam. Então às vezes a gente tem que esperar um pouquinho para saber como é que tá a parte mais técnica, né? De ouvir, de boa tarde, Anderson. Boa tarde, Ventosas Fortaleza, tudo ok. Então ótimo, que bom. Obrigada, Anderson. Obrigada. Então, pessoal, quando eu pensei em trazer esse tema da ansiedade, eu comecei a fazer as minhas pesquisas, né? Porque tudo que a gente traz, que eu trago aqui para vocês, por trás eu faço uma boa pesquisa para que seja realmente para que eu traga informações que sejam úteis nas vidas de vocês. Se fosse pra gente assistir qualquer coisa, era só a gente buscar e colocar no Google e a gente encontrava, né? Mas o que eu quero dizer é que quando eu estava fazendo essa pesquisa, eu vi muitos relatos de pessoas que têm ansiedade e isso já traz na gente essa vibração, né, da ansiedade. E aí quando a gente vibra nessa frequência da ansiedade, a gente quer tudo perfeito e parece que de tão perfeito que a gente quer, a coisa não sai como a gente queria. Então, antes da live eu já disse, eu vou estudar, mas vai chegar um ponto que eu vou parar, porque eu não quero sentir essa frequência, essa vibração da ansiedade que já foi muito presente na minha vida. E eu acredito que é muito presente na vida de muitos de nós, principalmente nesse momento de pandemia. E que nesse momento, nesse contexto que a gente vive hoje, a gente tem um número aí de 63% da população brasileira diagnosticada com um transtorno de ansiedade. E isso é muito sério, é muito grave, porque é quase um terço da população brasileira. É muita coisa, né, gente? E o que é então essa ansiedade, né? Pessoal, a ansiedade é algo que é natural ao ser humano, na natureza. É uma sensação natural de fazer a gente correr atrás daquilo que a gente precisa. Por exemplo, faz a gente acordar, faz a gente escovar os dentes, faz a gente arrumar a nossa casa, ir para o trabalho, faz a gente buscar aquilo que a gente precisa para a gente estar inserido num contexto que a gente vive. Acontece que a ansiedade, ela nasce dentro de uma situação de estresse. Então, quando a pessoa ela se sente muito estressada, durante muitas vezes repetidas, ela acaba que não tem aquele tempo de descansar as emoções dela. Por exemplo, antigamente, quando um predador corria atrás, né, da sua presa, como um ser humano, por exemplo, ele corria para se livrar daquele processo, né, da caça, e chegava uma hora que ele conseguia fugir, ele parava,
respirava, né? Então ele tinha esse tempo de se recuperar do estresse que foi ocasionado na situação, na circunstância. Mas a gente está hoje numa crescente busca, não só busca, mas de recebimento mesmo de informações que fazem a gente pirar, né? Então são muitas informações de todos os lados, a gente não consegue mais parar e ficar quieto ou quieta. A gente precisa do celular, a gente precisa do computador, a gente precisa estar o tempo todo interagindo com informações, e esse número de informações, essa carga de informações traz pra gente uma certa responsabilidade, e tem pessoas que não sabem administrar muito bem isso e acabam se sobrecarregando. E essa sobrecarga não é só de atividades, mas é também no sistema emocional dela. Ela sobrecarrega o sistema emocional. E chega uma hora que o sistema emocional colapsa. E ele pode colapsar de diversas formas, né? Então, existem vários tipos de ansiedade que podem exemplificar isso que eu estou querendo dizer para vocês. Existem as famosas fobias, né? Na qual a pessoa tem medo do escuro. Tem uma que é muito comum, que é medo de lugar fechado, que o pessoal chama claustrofobia. Tem vários tipos de ansiedade que a gente, de fobia, e que gera os mesmos sintomas que os outros processos de ansiedade, que os outros tipos de ansiedade, né? As fobias são o tipo de ansiedade mais conhecido. E já eu falo mais para vocês sobre os sintomas da ansiedade, mas esses são os tipos mais conhecidos. A gente também tem um outro tipo que está sendo muito comum hoje em dia, que é o burnout, a síndrome de burnout, que é uma síndrome decorrente de intensas cargas de trabalho. Então hoje a gente leva trabalho para casa. A gente não fica só com o trabalho no espaço, no ambiente profissional. A gente leva tudo aquilo para casa, e em casa a gente tem acesso às redes de WhatsApp, as redes de comunicação virtuais, né? Então a gente não para de trabalhar no trabalho, a gente leva trabalho para casa. Só que essa intensa carga de trabalho, esse não saber parar a hora de trabalhar, né, e tudo mais, faz a gente também colapsar. Nosso sistema nervoso colapsa, ele não aguenta. Tem hora que ele diz, chega, não dá, né? E aí quando ele colapsa, ele pode ou não gerar sintomas físicos, vai depender do teu tipo de ansiedade. Tem também um outro tipo que é o transtorno de ansiedade generalizada, que é quando os teus sintomas eles se tornam somáticos, ou seja, eles já passaram a ser manifestados pelo corpo físico. Eles já não são mais só aquela sensação no peito, aquela sensação estranha, de pensamento acelerado, já não é só mais isso. Ela passa a ser também somatizada e expressa pelo corpo, de várias formas. Tem também a ansiedade social, que é aquela que as pessoas não gostam de contato com lugares cheios de outras pessoas, né? Lugares super povoados, por exemplo, shoppings, restaurantes e etc. Para elas aquilo ali já é um motivo para elas ficarem assustadas e elas evitam esse tipo de espaço. E existe também o estresse pós-traumático, né? Quase que não sai, galera. Pós-traumático, que é, por exemplo, depois de uma cirurgia. Quando a pessoa passa por uma cirurgia, aquilo ali gera um trauma nela, né? Pode ser, por exemplo, a cirurgia bariátrica, né? Que é uma das cirurgias assim, que traz um maior número de transtornos até mentais, porque ele mexe mesmo com o nosso sistema digestivo, que é onde é produzida a serotonina, que gera a melatonina, que dá origem a um bom sono, né? Então, quando a gente não dorme bem, isso gera mais ansiedade na gente. Então, as cirurgias bariátricas, elas é o tipo de cirurgia que gera um número de transtornos mentais assim, bem significativos,
né? E aí, galera, os sintomas, eles são vários. A gente tem taquicardia, aquela sensação no peito de que a gente não consegue respirar, como se a gente estivesse sufocado, né? Então, a ansiedade, ela traz essa sensação. Uma outra sensação também que a ansiedade traz é um formigamento nas mãos, ela traz sudorese, quando as mãos e os pés ficam suados, né? Então, isso também é um sinal de ansiedade. E tremores, dores nos músculos, dores no corpo de forma geral. Então, tudo isso são sintomas gerados pela ansiedade, né? Pessoal, eu sei que o pessoal está entrando e tudo mais. Bom, a live vai ficar gravada. Quem não pegou o comecinho dela, pode voltar depois e assistir depois, tá certo? E é isso, né? Esses são, assim, os diversos tipos de sintomas que a ansiedade, ela ocasiona. Por que eu estou trazendo também esse tema para vocês da ansiedade? Porque a ansiedade e a depressão, elas podem estar assim, intimamente ligadas. Às vezes não. Às vezes a pessoa tem só ansiedade, às vezes ela tem só a depressão, mas às vezes, e é muito comum, a pessoa ter ansiedade e depressão juntas. Então, a depressão é aquela sensação de falta dela mesma. A depressão é como se a gente estivesse fora da gente mesmo, a gente está distante da gente mesmo. É a falta da gente mesmo, é a ausência da gente ser quem a gente é de verdade. E já a ansiedade é o excesso da gente mesmo, já é a gente querer ser a gente, os outros e tudo que está à nossa volta. Então, a ansiedade é quase o oposto da depressão. E quando uma pessoa tem os dois, ela fica migrando nesses dois polos, né? Da ansiedade e da depressão. A ansiedade e da depressão, né? E é um inferno. Literalmente eu falo como uma pessoa que passou por isso. Não é nem um pouco interessante. E tem também um tipo de ansiedade que é o transtorno do pânico. Às vezes a gente entra em pânico numa determinada situação, porque é assim, o nosso cérebro ele fica tipo armazenando as informações. Ele tem as nossas memórias. E quando a gente, por exemplo, entra num ambiente que lembra um determinado trauma que a gente teve, pode ter sido um abuso sexual, pode ter sido um acidente de carro, pode ter sido a chuva no dia que você não conseguiu chegar em casa e você se desesperou. Então, sempre que você vê a chuva, te remete àquele dia e você não gerencia os sintomas e desenvolve o chamado síndrome do pânico, ataque de pânico. Você tem o ataque de pânico, né? Então, é criado pelas memórias que você tem de situações que foram traumáticas na tua vida. No meu caso, eu tive a depressão, a ansiedade e tive um ataque de pânico. Graças a Deus eu só tive um, né, em toda a minha existência. E eu já acho muito. Então, né, eu lembro que quando eu tive esse ataque de pânico, eu só conseguia abraçar eu estava em casa, graças a Deus. Eu não tinha nenhum familiar perto de mim, o que eu achei bom também, porque eu não assustei as pessoas, né, que estavam ao meu redor, porque elas não saberiam lidar com isso. Então eu me sentei, abracei as minhas perninhas e comecei a me tremer de medo. Boa tarde, Lu, seja bem-vinda. E eu abracei as minhas perninhas e comecei a me tremer toda dentro do quarto e eu não conseguia, eu tinha medo das pessoas, eu tinha medo de tudo. E eu chego até a me emocionar porque não é fácil. A gente que passa por esses sintomas, a gente não tem nenhum pingo de informação, geralmente, né, de forma geral, para lidar com tudo isso. Boa tarde, Aldir, seja bem-vindo. A gente não tem informação para lidar com essas reações que a gente tem.
e que elas surgem do nada. Eu lembro que foi muito do nada que eu tive esse ataque, né? Então, é complicado, gente. Por isso que é importante a gente estar trazendo esse tema à tona, a gente estar conversando, a gente estar dialogando sobre isso, até para a gente entender que o que a gente está tendo não é frescura, não é manha, não é besteira, porque é muito fácil a gente quebrar uma perna, que é só ir no traumato ou na emergência, e ele enfaixa, faz o raio-x, medica com anti-inflamatório, antibiótico, sei lá, né? E manda a gente para casa para repousar. Quando a gente tem um transtorno emocional, a gente não sabe às vezes nem explicar como que ele funciona, como é que ele está existindo dentro da gente. Então, muito importante a gente dialogar sobre isso, é muito importante a gente falar sobre isso, né? E eu cheguei a essa conclusão porque de que é importante a gente falar sobre isso, porque hoje todas as pessoas que procuram por mim, que têm ansiedade, a maioria, eu não vou dizer todas, mas a maioria passa por quer tomar medicamento, ou quer ou já está tomando. E eu acho que os medicamentos, e não é uma opinião só minha, né? Eu já vi muitos psicólogos falando sobre isso, e eu aplaudo de pé quando eles falam que o medicamento é como se fosse tapar o sol com a peneira. Você coloca o medicamento para tratar o sintoma da ansiedade, mas você não vai curar a tua ansiedade tomando pílula, tomando medicamento. Ele vai te ajudar a sair de uma crise, mas quando você vai sair de uma crise, quando você sai de uma crise, você precisa aprender a administrar a tua ansiedade para que mais na frente você não caia numa outra crise. A Lu está dizendo aqui que é de extrema importância a gente desmistificar esse assunto. A Lucy Ribeiro está dizendo, entendo o que você passou, que Deus te abençoe. Obrigada, pessoal. Muito obrigada. Vocês não sabem a força que vocês me dão. Não sou só eu trazendo essas informações que eu espero também ajudar muitas pessoas, mas eu quero dizer que essa egrégora, ou seja, essa cadeia, essa rede de pessoas que se interconectam para tratar sobre esses assuntos, para ouvir, para falar suas experiências, ela precisa ser muito fortalecida. Então eu me sinto muito fortalecida quando vocês também se colocam e me dão essa força. Muito obrigada. E então é isso, né? Então como que a gente vai tratar uma ansiedade sem então usar os medicamentos? A gente vai tratar com o que a nossa mãe deu pra gente. A gente vai tratar, na época, eu reconheço isso, né? Eu falei até na live anterior, eu estava desempregada quando eu tive a minha primeira crise de depressão, ansiedade, ataque do pânico e tudo mais. E eu procurei ferramentas que fossem supernaturais para me ajudar no meu processo. Então, a alimentação foi um pilar muito importante nessa procura, nessa busca. O meu sono, o respeito ao meu sono também foi outro pilar de grande importância. As relações que eu construí de lá para cá, para me restabelecer de qualquer crise a nível emocional também foram importantes, porque eu comecei a criar vínculos com pessoas que me davam as mãos e não que viravam as costas para mim. E isso foi muito significativo na minha mudança, no meu processo de restabelecimento. Então as relações elas também são um pilar muito importante. E o último pilar foi a prática do silêncio através do yoga e da meditação. Silêncio nas nossas vidas, principalmente para quem passa por uma crise de ansiedade, é o remédio mais fundamental. O silêncio que eu digo não é de ficar quietinho no seu canto, calado e só escutando o que os outros estão dizendo. Silêncio a nível mental e emocional, que só práticas, até onde eu conheço, e me perdoem se eu estiver enganada, eu tenho certeza que existem outras práticas, mas as que eu conheço são o yoga e a meditação.
Foram essas as práticas que eu pude encontrar silêncio interior. De não ter aquelas vozinhas falando comigo, sabe? De pensamentos mesmo. Tô falando a nível de pensamentos, que quando a gente só sabe que a gente pensa quando a gente senta para meditar. Enquanto a gente não senta para meditar, a gente acha que tá tudo bem. Mas quando a gente senta para meditar, a gente vê quanta coisa precisa ser resolvida aqui dentro. E aqui dentro, na nossa mente e nos nossos corações. Então a meditação e a prática do yoga foram fundamentais nesse meu restabelecimento. Fora que o yoga, ele traz também um alinhamento que é do nosso sistema hormonal. E esse alinhamento do sistema hormonal gera um equilíbrio na produção, liberação e na absorção dos hormônios pelo nosso corpo. Eficiência nas respostas a esses hormônios. Uma pessoa que tem um transtorno de ansiedade tem o seu sistema adrenérgico, que a gente chama que libera adrenalina, lá em cima. O nível de adrenalina de uma pessoa que tem ansiedade é lá em cima, é muito alto. Então, o que é necessário ser feito é diminuir o nível de adrenalina dessa pessoa, que a gente comece a produzir hormônios que gerem bem-estar, sensação de prazer. E o yoga, ele tem posturas que a gente usa ferramentas para acessar uma determinada glândula dentro do nosso corpo, para gerar esse equilíbrio hormonal e fluir com harmonia dentro do nosso corpo. Por isso que brota o silêncio emocional e o silêncio mental. E a gente se sente muito em paz quando a gente pratica yoga e meditação. E eu lembro assim que foram presentes na minha vida que eu ganhei. Eu já era praticante quando eu tive crises assim. E quando as crises vieram mesmo, eu procurei me intensificar dentro disso tudo. Então eu meditava 3 vezes ao dia. A minha alimentação, eu estava migrando para crudivoria, que é uma alimentação que a gente só come coisas cruas. Eu não estou indicando isso aqui, eu quero deixar isso bem claro. A ideia de quando eu falo de alimentação, não é que a gente agora eu vou ser vegana. Não, não é isso. Então ela disse que eu deveria comer coisas cruas, eu vou comer coisas... Não, não é isso. Porque o meu corpo não responde igual ao teu. E uma das coisas mais lindas que eu aprendi nesse caminho da alimentação, dentro dessas crises que eu tinha, é que eu tinha que estudar a relação dos alimentos com o meu corpo. Cada alimento, eu tinha vezes que eu estudava tanto isso, que eu sentava, eu comia um determinado alimento e eu sentava para meditar durante muito tempo para sentir o efeito que o alimento ia gerando no meu corpo. Se ele me gerava um turbilhão de pensamentos, ou se ele gerava uma calma no meu coração, ou se ele deixava o meu sistema digestivo quais eram as sensações que os alimentos traziam para mim. Então, quando a gente fala no pilar da alimentação para um restabelecimento de uma crise de ansiedade ou de uma pessoa que tem ansiedade como diagnóstico, é tratar a alimentação como um estudo. E muitas vezes a gente erra nesse estudo. Eu pensei que o glúten fazia bem. Poxa, mas ele já não faz bem para mim. Então, eu vou tirar, eu vou evitar o glúten, né? No meu caso, o glúten nunca fez bem. Quando como glúten, eu sinto que essa parte aqui do meu ombro e do meu pescoço fica tudo tensa, tudo dura. Então, não me fazia bem. E aí eu comecei a deixar o glúten de lado. E foi muito gostoso, porque nessa mesma época eu comecei a tomar o suco verde. E o suco verde tem magnésio, que é um relaxante natural da musculatura. Então, além de não sentir a contratura que o glúten me trazia, eu senti esse relaxamento que o suco verde traz. E é isso, gente. O processo da alimentação, ele deve ser encarado como um autoestudo, sempre. Como que o meu corpo está reagindo a tal e tal alimento? Existem alimentos que geram mais ansiedade na gente. O açúcar é um grande exemplo disso. O açúcar acelera os nossos BPMs mentais, e quando eu digo BPMs mentais, eu quero dizer número de pensamentos por segundo, de uma forma significativa, absurda.
O açúcar ele chega a ser mais viciante do que a própria cocaína. Tem estudos que demonstram isso. Então eu larguei de mão o açúcar, mas foi muito difícil, não vou mentir não. Né? Eu sou viciada em açúcar e para mim foi uma das coisas mais difíceis de tirar na minha alimentação. Bem-vindo, pessoal que está chegando. Oi, Aldi, seja bem-vindo. Sejam todos bem-vindos, pessoal, tá? Contando aqui um pouquinho da minha experiência sobre a ansiedade, a partir de uma crise de crises de ansiedade que eu já desenvolvi e como é que eu consegui me restabelecer. E aí, pessoal, eu sei que as pessoas ansiosas, elas têm muita dificuldade com uma variável chamada tempo. É como se para elas o tempo estivesse esgotado o tempo todo. É como se elas não tivessem tempo para parar, para perceber as coisas e até mudar a própria perspectiva. Eu sei que a variável tempo é muito difícil para essas pessoas. Mas eu vou dizer para você que o teu maior investimento dentro disso tudo é em relação ao tempo. O chá de alecrim é muito bom para ansiedade. Alecrim ele vibra na frequência da alegria, realmente, ele ajuda. E tem outros chás, né, como por exemplo o de camomila, o de erva doce, né, que também são muito bons. Siga o autor da sua própria saúde, acredito, da sua própria saúde. E Mariana Nonato, para vocês entenderem muito bem sobre isso aí que ela está falando, é muito bom. Bom, é isso. Mariana Lonati, tá certo. Depois eu vou acompanhar para conhecer um pouquinho mais o perfil dela. Obrigada, Lucy. E é isso, né? Um outro pilar também muito importante é o sono. Eu não estou falando do sono pelo sono, eu estou falando de respeito ao sono. Então, quando a gente às vezes vai dormir, tem um rapaz dentro da Ayurveda, é um especialista, na verdade, eu falo um rapaz, mas ele já é assim, elevado grau dentro da Ayurveda, né? Foi formado, salvo engano, foi o primeiro brasileiro formado no BMS, que é a graduação de Ayurveda lá na Índia, que é a medicina indiana. E ele fala que sobre o sono, né? Ele fala que a gente precisa parar 2 horas antes com eletros, celular, televisão, para a gente poder dormir bem. Então, 2 horas antes de dormir, esqueça o celular, esqueça o computador, esqueça a televisão. Além disso, no momento que a gente está dormindo, tem uma outra nutricionista que eu amo ela de paixão, a Regina, não lembro do sobrenome dela porque ela é minha coleguíssima de trabalho, só me chama de chaveirinho no trabalho. A Regina fala sobre a importância do escuro total para a produção de melatonina no nosso corpo. Tem outros médicos especialistas falando da importância da serotonina, que é produzida no nosso intestino e que tem relação com a alimentação, para a produção da melatonina. A melatonina ela só é produzida quando a gente está no nosso sono profundo. Então, essa escuridão total é de extrema importância para o nosso sono profundo, que é o único sono que traz restauração, que traz a sensação de que a gente está sendo restaurado. As nossas energias que foram perdidas ao longo do dia estão sendo restauradas, a nossa bateria está sendo recarregada. Então é isso que ele traz. Então a importância do sono não é só porque é o sono, não é só porque é bom dormir, é importante dormir, mas é o respeito ao nosso sono. Dormir é sagrado, restaurar nossas energias é algo sagrado. Então, como é que tá? Não é como é que tá o teu sono. A pergunta certa não é essa. A pergunta certa é como que tá a tua relação com o teu sono. Você considera o teu sono um ato importante no teu dia?
Quanto tempo nas nossas vidas a gente não passa dormindo? Ao longo de uma vida inteira. São 8 horas por dia, 6 horas para algumas pessoas. Quando é menos do que isso, já não é não vai ter boa qualidade. Mínimo de 6 horas por dia. A não ser que você seja um iluminado, né? A não ser que você seja iluminado. Mas como é que tá a tua relação com o teu sono? Isso é muito importante. E o último pilar são as relações. Porque quando a gente entra numa crise de ansiedade, as pessoas não vão entender o que a gente está tendo. Elas acham, muitas vão chamar dizendo que é manha, dizendo que deixa de besteira, ou mulher te acalma. Como é que a gente vai se acalmar? O nosso sistema nervoso não vai captar mulher te acalma. Ele não vai entender isso. Ele está em crise, ele está colapsado. Então, mulher te acalma às vezes piora a situação. A pessoa vira, olha de volta e grita: mulher, eu tô calma, você não tá vendo? Quantas e quantas vezes a gente não passa por isso, né? E é isso, né, galera? Então, existem formas, existe um caminho de a gente sair de um processo de ansiedade que já é patológico através da saúde. Olha aqui, a Lucy falou mais um pouquinho, ela disse assim: às vezes se torna muito mais fácil você colocar um comprimido na boca do que tomar um chá. Verdade, Lucy. Procurar coisas naturais, procurar se conhecer, porque nós temos um gatilho inflamatório, como ela está falando. Exatamente, é exatamente isso. É muito mais fácil, realmente, as pessoas sempre procuram mais esse caminho de colocar algo dentro da boca, pronto, vai passar a minha crise. E elas esquecem que as nossas plantas, elas têm o princípio ativo que está na droga. Então, o que falta, o que eu acho mesmo, é a falta do hábito. Da gente ter o hábito de ir lá fazer o nosso chá, né? De tornar isso um hábito. E isso já é um pezinho no outro ponto que eu queria tocar hoje, que é a questão do estilo de vida. Então, esses 4 pilares que eu tô falando para vocês, eles têm a ver com o estilo de vida que a gente constrói. O que você tem que parar para perceber, o tempo que você precisa é para construir um outro estilo de vida. Você precisa sair dessa... É como se você estivesse preso numa roda que gira sempre numa mesma direção, sempre numa mesma velocidade, sempre de um mesmo jeito, sempre dentro de um padrão, e você não consegue sair dessa roda. Só que você precisa parar para perceber aonde que você está, para onde você quer ir, e a partir disso construir um estilo de vida diferente que vai te trazer qualidade e que vai você sair desse padrão da ansiedade. A gente não nasce ansioso, pessoal, não com ansiedade patológica. A gente desenvolve isso ao longo das nossas vidas. E pelo que eu pude pesquisar, a ansiedade patológica ela aflora principalmente no final da adolescência e começo da fase adulta, que é quando a gente está se inserindo no mercado de trabalho, que é brutal. E olha como é importante a gente entender que a gente não nasce com ansiedade patológica. A gente nasce com ansiedade biológica, mas não patológica. Então, em algum momento das nossas vidas, a gente parou e desenvolveu isso. Aliás, ou a gente não parou, a gente andou mais do que a gente podia e desenvolveu isso. Então, em algum momento, a gente começou a criar um estilo de vida que trouxe esse diagnóstico. A partir desse momento que você perceber que essa construção foi uma construção sua, você pode parar e ir para um outro caminho e construir uma outra história, um outro estilo de vida, através de hábitos, né? Que te tragam saúde, qualidade de vida, que te façam respirar bem.
Porque independente dos sintomas que o pessoal traz, um que está sempre presente dentro da ansiedade é essa agonia na respiração. Essa sensação de sufocamento na respiração. É o sintoma que as pessoas mais trazem para mim. Então, e elas já dizem logo, você dá aula de respiração? Elas já perguntam logo isso para mim. Então, a gente precisa aprender a construir um estilo de vida que faça a gente respirar bem, que traga isso pra gente. Isso não vai vir de presente com Papai Noel. E fulano de tal, aquele que diz que você tem manha, ele não vai ajudar você a respirar bem. E uma noite mal dormida também não vai te ajudar a respirar bem. Então a gente precisa realmente pegar ferramentas que façam a gente aprender a respirar. Porque a nossa respiração, ela é um fio. Poucas pessoas dão atenção à nossa respiração, mas ela é um fio que nos conecta à vida. E sem esse fio não tem vida. Então a gente precisa aprender a respirar com qualidade, viver com qualidade. E eu acho muito engraçado quando eu vejo assim, às vezes as postagens no Instagram e o pessoal diz assim, saúde mental é luxo. Não, nunca foi e nem deve ser encarado como nem por brincadeira. Saúde mental é necessidade e é básica. É uma necessidade básica. Porque senão a gente não está vivendo, a gente está sobrevivendo a esse sistema. E a gente precisa aprender a viver construindo um outro sistema. A gente vive numa sociedade que exige muito de nós, mas a gente também exige muito da gente e às vezes a gente é o nosso maior vilão. A gente é vítima da gente mesmo, dos nossos padrões de pensamentos. E isso quem disse, eu acredito que muitas pessoas conhecem, eu ouvi da boca do Alberto Cury, né? Augusto Cury, que é aquele autor dos best-sellers. Eu nunca li nenhum livro dele, mas assisto palestras dele. E ele que fala isso, né? Que a gente se prende nas nossas... na nossa própria mente. A gente é prisioneiro dos nossos próprios padrões mentais. E o que o yoga faz é mudar o teu padrão mental. Porque o yoga não muda a perspectiva, a nossa perspectiva em relação às coisas. Ele muda a pessoa que olha para a perspectiva. Não é só virar de cabeça para baixo e dizer, olha como é bom ver o mundo de outra forma. Não é só isso. Mas é voltar, olhar de cabeça para cima e dizer, mesmo estando tudo de cabeça para baixo, eu me sinto são. Mesmo o mundo estando ao redor, uma bagunça do jeito que está hoje, eu me sinto são. Não porque me deram de presente, não porque o Papai Noel deixou na minha árvore de Natal, mas porque eu busquei, porque eu corri atrás, porque eu batalhei por isso. E aí a gente deixa de, quando a gente vai construindo essa nova forma de ver as coisas, a gente vai deixando essa perspectiva de usar o remédio como uma muleta e a gente vai aprendendo a encarar de frente a ansiedade e aprendendo a gerenciar a nossa ansiedade. Porque ela nunca vai embora, mas a gente aprende a gerenciar ela. A gente aprende a se relacionar com ela de uma forma mais honesta, mais verdadeira. E o yoga ele faz exatamente isso. Ele muda a configuração da nossa mente para a gente conseguir encarar a realidade do jeito que ela é, mas com sanidade, de uma forma equilibrada. Às vezes a gente dá uns gritos mesmo. Às vezes eu grito aqui, os cachorros, com o Rafael, às vezes eu dou meus gritos aqui. Assim não dá.
Desse jeito não dá. Mas às vezes a gente precisa disso. Agora, quando isso se torna muito frequente, aí é considerado patológico. Existe um grau, existe um limite, né? Mas às vezes a gente precisa disso pela nossa própria sanidade. Não dá pra gente também ficar maquiando a realidade. O que é patológica e biológica? É exatamente isso, Anderson. Quando todos nós, no nosso processo evolutivo, temos ansiedade. O bebê, todos nós temos ansiedade. O bebê tem ansiedade por engatinhar, né? Por olhar tudo que está ao redor dele. Ele tem essa ânsia de viver. A gente também tem essa ânsia de acordar, botar aquela roupa, ir pro trabalho e tudo mais. Mas, quando a gente às vezes passa a semana, por exemplo, eu vi um relato de uma pessoa essa semana que ela dizia assim: eu passava a semana organizando a roupa que eu ia pro evento no sábado. Quando chegava no sábado, eu dizia que aquela roupa não era boa e eu nem ia pro evento. Olha o tempo que ela perdeu na vida dela, procurando escolher aquela roupa que ela ia pro trabalho, pro evento, e ela nem chegava a ir pro evento, porque chegava no dia e ela dizia, não deu. Quanto tempo eu não ia levar preparando essa live aqui pra vocês? Chegando perto do dia eu ia chegar e dizer assim, não galera, não vai dar, fiquei ansiosa, não deu, deixa pra lá, vamos pra outro dia. Sabe, não ia ser do jeito que eu queria, deixa pra lá. Quando a ansiedade ela começa a afetar a nossa capacidade funcional, as nossas relações, a nossa capacidade de produzir, de se concentrar, quando ela gera sintomas somáticos, como sudorese, tremores, dores musculares, aí ela se torna patológica. Entendeu, Anderson? Existe aquela que é natural, que faz a gente correr atrás do que a gente quer, que é a biológica. A patológica é aquela que faz a gente perder a nossa capacidade de trabalhar, de se concentrar, de fazer as coisas que a gente gosta. Entende? Aí ela se torna patológica, se torna algo que merece um tratamento, merece ser olhado com mais atenção. Rebequinha, bem-vinda. Tani chegou também. Aldi. Então, pessoal, é isso. Alguma pergunta mais, pessoal? Vocês querem fazer? Vocês podem ir perguntando, fiquem à vontade. E aí eu vou seguindo por aqui. Então, quando a gente escolhe aprender a gerenciar a nossa ansiedade, a gente tem que entender que a gente só vai conseguir fazer isso a médio e longo prazo. A curto prazo vai ser muito trabalho. Muito trabalho. Por exemplo, quando eu escolhi ser professora de yoga, eu sabia que os meus 3, 4 primeiros anos de trabalho seria ganhar pouco para eu conseguir só manter aqui a linha. Depois é que viria o meu lucro de todo o investimento que eu tinha feito. Então é a mesma coisa um tratamento de ansiedade. Os primeiros momentos de um tratamento sem medicamentos, eles vão ser só esforço. Você vai ter que se esforçar para ir para sua aula de yoga, para acordar cedo, para comer aquela coisa que você acha que não gosta, mas que ia te fazer super bem, sabe? Para você sentar à noite e meditar, botar o bumbum lá na almofada e vou sair daqui, só vou sair daqui depois de 15 minutos, depois de 10 minutos. Então, nos primeiros meses, você vai precisar trabalhar muito pela tua sanidade. Muito. Mas com o tempo você vai recebendo os frutos disso, não vai ser de graça, nunca é de graça, pessoal. Receber os frutos de um esforço que é duradouro, nunca. Então, quando você constrói um estilo de vida, pensa que você precisa criar hábitos. Então, por exemplo, vou fazer um cronograma de hábitos saudáveis.
Mas não se prenda ao cronograma. Faça o seu cronograma e comece fazendo o que der para fazer. Por exemplo, vou acordar cedo, vou tomar o meu shot de imunidade e vou correr. Ou vou para o exercício, ou vou para o yoga, ou vou para não sei aonde, mas eu vou me mexer, vou suar. Chega em casa, toma aquele suco verde, toma aquela vitamina gostosa, faço a minha merenda, né, meu café da manhã, vou trabalhar. Meio-dia, peguei aquela minha saladinha saudável, tá na mão. Volta pro trabalho. À noite, chega em casa, faz suas obrigações, janta, senta e vai meditar. Então, quando você cria esse cronograma de uma vida saudável, saiba que você está inserindo hábitos dentro desse cronograma. E esses hábitos não são fáceis. Tem dia que a gente morre de preguiça, que a gente medita se arrastando, que a gente não quer nem um pouco se levantar da cama para fazer o que a gente precisa fazer. A gente prefere dormir mais para chegar em cima da hora no trabalho. Boa tarde, Vânia, seja bem-vinda. Mas, aos pouquinhos, hoje eu não consegui acordar cedo, mas eu corri à noite, eu fui para o yoga à noite, eu meditei antes de dormir. Então começa inserindo pequenas coisas no teu dia que já vão te ajudando a superar e a gerenciar a tua ansiedade. Pequenos hábitos, dentro desses 4 pilares que eu te falei, que foi a alimentação, o silêncio, as relações e o sono. São os 4 pilares. Começa a inserir elementos que vão te ajudar dentro desses 4 pilares. E você vai ver que com o tempo vai mudando a tua relação com a ansiedade. Tudo que uma pessoa ansiosa precisa é de tempo, silêncio e respiração. É tudo que eles precisam. Por isso que nas práticas de yoga a gente dá tudo isso para as pessoas ansiosas. A gente dá tempo de permanência nas posturas, o ambiente precisa ser silencioso e a gente, durante as práticas, a gente administra exercícios de respiração, né? Então, esses são os 3 elementos principais assim, dentro da prática do yoga quando a pessoa vem procurar para tratar a ansiedade dela. Bom, eu tenho uma aluna que ela tá, com a graça de Deus, ela tá largando um medicamento e ela é uma pessoa ansiosa e, assim, queriam medicar ela foi forte, ela disse, não, eu não vou aceitar o medicamento. E aí, o que ela tá fazendo? Ela começou a tomar o medicamento. E aí ela veio conversar comigo e agora ela está no processo de desmame do medicamento. E está se dedicando à prática do yoga e está inserindo uma alimentação mais saudável. Então é muito bonito a gente ver as pessoas se esforçando nessa direção. E essa mensagem é para as pessoas ansiosas. O mais bonito não é a gente chegar lá no final. Agora eu já sei gerenciar a minha ansiedade. Não é isso. O mais bonito é o caminho que ela vai percorrer no aprendizado desse gerenciamento. Sabe aquelas histórias de monge? Que o monge leva o menino pela montanha, dizendo que vai lá em cima ele vai ver a joia mais linda, mais sagrada. Aí o menino fica todo encantado, vamos e vamos. E ele no meio do caminho ele se esforça e cai, ele diz, isso tá horrível, eu quero desistir. Mas aí ele continua, e lá no meio do caminho mais na frente aparece cobra, aparece bicho, e ele diz, meu Deus, não era aqui que eu queria estar, e não sei o que, mas com o tempo ele vai percebendo tudo que ele aprendeu na caminhada dele. Como que tudo que ele aprendeu na caminhada foi interessante. Aí chega lá no monte, lá no topo da montanha, aí ele pergunta para o monge, cadê? Cadê a pedra? Aí o monge diz, você ainda não viu?
Foi a caminhada, foi tudo isso, foi tudo que você aprendeu ao longo do caminho. O objetivo não foi chegar aqui no cume da montanha, foi tudo que você aprendeu ao longo do caminho. E as pessoas estão deixando de viver para chegar ao momento em que elas nem sabem que momento é esse. Quando eu tiver a minha casa, quando eu tiver o meu filho, quando eu tiver na terceira idade, quando eu me aposentar. Tá, e agora? Como que tá a tua vida? Tá prazerosa? Você tá vivendo bem? Você tá feliz com o que você tem? Sabe? É isso, gente. Se trata da caminhada. Porque mesmo depois de anos, eu ainda estou aprendendo a gerenciar a minha ansiedade. E não vai terminar nunca. E eu estou sendo extremamente honesta com vocês. Eu não estou angariando seguidor aqui no Instagram para mim, sabe? Eu não estou angariando aluno lá pro meu estúdio. Eu estou sendo sincera com vocês, honesta. Isso não termina nunca. São degraus infinitos na direção da nossa própria evolução. Às vezes a gente precisa dos outros para segurar no ombro, para se apoiar um pouquinho. Às vezes os outros precisam da gente. E por isso que eu acho essa egrégora que eu estou construindo com vocês tão bonita. Porque essa egrégora, essas pessoas que estão se... Egrégoras é uma rede energética, né? E todos nós vibramos energia também. Então, quando a gente se conecta, a gente gera uma egrégora de que a gente é interdependente, mas cada um tem sua autonomia dentro desse processo que é a vida. Então, quando a gente aprende que a gente tem um propósito, que a gente tem que se direcionar nesse propósito, tudo se resolve, tudo se silencia, porque a gente está fazendo a nossa parte. E tá tudo bem. Tá tudo perfeitamente bem, tudo em ordem. Sheila, seja bem-vinda. Luciene também. Que maravilha. Ivânia, sim, perfeito. Não é isso? Antonilda, chegou de viagem. Então é isso, pessoal. Tratar da ansiedade sem uso de medicamentos urge. Saudações, meu amor. Saudações. Urge, mas a gente precisa ter aquelas 3 qualidades que eu apontei para vocês na live passada. Força de vontade, determinação e coragem. Porque sentar para observar os próprios pensamentos é preciso coragem. A gente só se conhece depois que a gente senta e para se observar. Depois que a gente se coloca no papel de observador ou observadora das nossas próprias ações, da nossa própria fala e dos nossos próprios pensamentos. E a gente aprende que nós somos uma excelente companhia para nós mesmos ou nós mesmas. E por a gente ser uma excelente companhia para a gente mesmo ou para a gente mesma, a gente também é uma excelente companhia para o outro. E tudo, isso é lindo, espetacular. Então a gente precisa aprender a sair dessa rede, dessa cadeia que a ansiedade coloca a gente, nessa roda que fica girando o tempo todo, para a gente poder girar para o outro lado e subir no nosso aprendizado como uma espiral. É como se a ansiedade tivesse feito a gente parar num determinado ponto e a gente fica viciado naquele ponto, porque a gente só conhece aquele ponto. Mas se a gente para e começa a olhar o que está à nossa volta, a diversidade de coisas e de pessoas, de velocidades e de ritmos. Geralmente uma pessoa ansiosa, ela não se importa com o ritmo dos outros, ela quer que todo mundo acompanhe o ritmo dela. E se não acompanha, ela chama de lerdo. Uma vez eu estava lá em São Paulo, eu fui comprar um ticket no metrô, e eu lembro que a moça do metrô me pediu troco, né?
E aí eu fui pegar na minha carteira as moedinhas. E eu tava contando as moedinhas pra poder passar. E a moça lá de trás gritou assim: Ô, lerdeira! Ai, eu falo, meu Deus do céu. Né? Então, a gente tem que parar para respeitar o ritmo do outro. Parar para perceber que existe uma diversidade de ritmos e que não é só o nosso ritmo que conta na vida. A própria natureza tem o ritmo dela. E uma forma de a gente meditar na ansiedade é observar o ritmo da natureza. O ritmo de crescimento das plantas. Trabalhar com horta é maravilhoso, com plantas. Aqui em casa é cheio de plantinha. Porque eu percebo o ritmo delas. E eu vou acompanhando o ritmo delas, não é o meu. A planta não vai crescer porque eu disse: ô, bicho lerda, cresce, menina. Ela não vai. Porque ela tem o ritmo dela. E assim são as pessoas também. Cada pessoa tem o seu ritmo. Eu sei que para quem tem ansiedade patológica é difícil de perceber isso. Mas é como eu falei, é uma construção de hábitos. E a gente precisa parar para construir a sociedade que a gente quer, começando da gente. 63% de brasileiros ansiosos, como é que não está o nosso trânsito? Como é que não está a violência nas ruas? Como é que não está a nossa sociedade com esse número absurdo? Então não é só você em casa que está com ansiedade. Quantas pessoas não estão passando por isso? É por isso que é preciso a gente parar para a gente construir uma outra sociedade de pessoas que não têm essa patologia ou que saibam gerenciar essa patologia. Para que a gente comece a, quem sabe, no mundo mais na frente, a gente não ter ansiedade. A gente ter o respeito acima de tudo. Respeito ao nosso próprio corpo, à nossa própria mente, à nossa respiração, ao que a gente sente, ao que o outro sente. Então a gente precisa entrar numa outra esfera, numa outra percepção de observação mesmo do que a gente tem feito para fazer diferente, não para manter os mesmos hábitos. Ah, mas é tão bom comer aquele bolo cheio de açúcar, é tão bom aquele Ovomaltine, é tão bom aquele biscoito que só aquela marca tem. É ótimo. Mas e tua ansiedade, é boa? Como é que ela tá? Como é que tá o teu estilo de vida? Como é que tá o teu sono dentro disso tudo? Ah, mas é tão bom aquele café. Meu Deus! Eu não vivo sem café. Não vivo. Gente, mas a ansiedade, ela é gerada também pelo alto consumo de café. Também. Eu não tô dizendo que é só isso, tá? Então não vai dizer por aí que diz que tirou o café e ficou boa da ansiedade. Não é isso. Pelo amor de Deus, eu tô falando em estilo de vida. Você falar que é só o café, não é isso. Estilo de vida envolve todos esses pilares que eu acabei de te falar. Não é só o café, mas o café, ele é um potencializador do fluxo de pensamentos, da aceleração da respiração, daquela sensação de sufocamento. Ele potencializa. São pequenos hábitos, pessoal. Além dessas crises que eu tinha na minha depressão, de ansiedade, anos antes, lá na faculdade, eu tomava 3 cafés ao dia, sem brincadeira. Um quando eu acordava, um no meio da tarde e outro antes de dormir. Gente, teve uma hora que o meu estômago gritava e eu ficava nervosa. Meu estômago doía, ardia por dentro e eu ficava super nervosa. E eu descontava isso nos outros e eu não sabia o que eu estava tendo. Eu fui na médica, na gastro, e ela disse que eu estava com gastrite nervosa e que eu tinha que tirar o café. Eu tirei o café
E o alívio foi assim, eu senti enxaqueca, não sei se eu posso chamar de enxaqueca, mas eu senti a dor de cabeça da abstinência do café. Mas a minha qualidade de vida melhorou tanto. E eu não tirei de uma vez, eu fui reduzindo, né? Então eu tirei primeiro o café, diminuir a quantidade nas 3 horas do dia que eu tomava. Em vez de tomar uma xícara, eu tomava metade. Daqui a pouco eu tirei o café da tarde. Tomava só de manhã e à noite. E aí aos poucos eu fui reduzindo isso. Fui diminuindo, até chegar ao nível de não tomar mais café. E isso, na época, fez uma diferença, assim, brutal na minha relação com essa irritação. Porque esse é um dos sintomas da ansiedade, irritação. A gente é irritado com tudo, a gente é irritado com todo mundo. É como se a gente estivesse todo inflamado por dentro. Foi o que a Lucy falou, né? A gente está todo inflamado por dentro. A gente precisa se desinflamar. E a ansiedade tem uma ligação muito forte com o nosso ego. É como se o nosso ego tivesse inflamado. E no método de yoga que eu estudo, a minha professora falou uma vez uma frase que eu disse, cara, isso é muito fantástico. Porque o nosso ego, a gente não vive sem ego. A gente tem que ter ego para atravessar a rua e não ser morto por um carro que passa e ser atropelado. A gente tem que ter ego na nossa vida. Mas esse ego precisa ser bem estruturado para que ele traga saúde, sanidade. A gente precisa remodelar, reconfigurar todo a palavra me fugiu agora. Toda essa arquitetura do nosso ego. Isso acontece através de um realinhamento do corpo pelas fibras musculares. O músculo é a expressão do nosso ego. A musculatura é a expressão do nosso ego. E ela falou também outra coisa brilhante, que ela diz assim, o músculo inteligente. O músculo inteligente é aquele que segura quando tem que segurar e que solta quando tem que soltar. Arcabouço, eu não sei se era isso, Antonida, mas é por aí. Então essa é uma musculatura inteligente. Segura quando tem que segurar e solta quando tem que soltar. A gente se apega quando tem que apegar e desapega quando é necessário desapegar. Sem sofrer. Porque chegou a hora. Então o yoga ele vem mudar coisas muito profundas dentro dos nossos corpos. E o yoga vem fazer a gente perceber que a gente é constituído em camadas, que os nossos ossos são como cristais, que a nossa pele é o cérebro do nosso corpo. Ela é o indicador de tudo que acontece dentro do corpo. E a gente começa a olhar para o nosso corpo de uma forma diferente, sem querer que ele tenha essa estética tão visada aí pela mídia, mas que ele seja de fato inteligente e útil na sociedade. Porque quando a gente tem ansiedade num nível patológico, a gente perde a nossa funcionalidade. Eu ouvi falar, uma vez eu estava numa aula eu faço um curso de Ayurveda, né? Uma formação. E foi o professor Francisco Antonilda que falou isso. Ele disse assim, imagina uma célula dentro do corpo que ela não cumpre a função dela. Essa célula é um câncer para o corpo. Porque se ela não cumpre a função dela, ela vai sobrecarregar as células que estão do lado. E isso vai gerar um efeito cascata em outras partes do corpo. Então é muito importante a gente ser útil para que a gente não sobrecarregue os outros e para que a gente não se sobrecarregue também. Para que a gente não se ache que a gente é o centro do mundo, o centro das coisas. Que a gente perceba que a natureza tem o próprio ritmo dela e que não é o nosso. Não é como a gente quer.
Então é isso, pessoal. Nossa, tá quase terminando o tempo aqui. Se alguém tiver alguma dúvida, essa é a hora. Senão eu vou encerrar aqui a nossa live. E a Antonilda disse que a gente precisa escutar o nosso corpo. É isso mesmo, Antonilda. A gente precisa ouvir os trilhões e trilhões de células que nos constituem. Nós precisamos parar para isso. E eu sei que para as pessoas ansiosas isso não é fácil. Por isso que é uma construção a médio e longo prazo a não utilização de medicamentos para o tratamento da ansiedade. Fernando, quanto tempo! Que coisa boa! Quantos encontros teremos? Antonilda, a nossa intenção, eu e o Anderson trabalhando nisso, né? O Anderson fica na parte aí do making off, né? Ele me dá todo esse apoio técnico de organização e tudo mais, de divulgação, assim, ele mexe com essa parte assim tecnológica e me ajuda, né? Ele que tem todo o programa, o esquema, ele que me ajuda em tudo. Então eu e o Anderson, a gente está planejando fazer isso todas as quartas e sábados às 15 horas da tarde. Aí toda quarta e sábado, 15 horas, vai ter, tá aí ele fazendo carinha de estrelinha. Aí toda quarta e sábado a gente vai estar trazendo um conteúdo diferente, um conteúdo que enriqueça as nossas vidas, tanto a minha como a de vocês. Então a gente vai estar sempre fazendo isso. É a ideia, a nossa intenção, a gente está super trabalhando nisso. Super, super, super. E é isso, pessoal. Mais alguma dúvida, meus amores? Enquanto vocês perguntam, eu vou já começar aqui os agradecimentos, que já está realmente esgotado o nosso tempo. Eu agradeço muito a presença de vocês aqui. Vocês não sabem, não têm noção da força que vocês me dão quando vocês participam desses encontros, porque isso acende em mim muita esperança. Pronto, o Anderson está dizendo aqui para eu falar da transformação. Essa ideia, Antonilda, ela nasceu exatamente dessa transformação, que foi a minha transformação, né? Que é ajudar as pessoas que têm o diagnóstico de ansiedade, de depressão, a superar, a aprender a gerenciar esse diagnóstico sem uso de medicamentos. Então essa foi a minha transformação. E eu trago muito da minha experiência, né, aqui para vocês, e fico muito feliz quando vocês também trazem as experiências de vocês. Então, a ideia é que Obrigada, Lu! Que bom! Então, a ideia é que essas lives, elas se estendam para realmente outras pessoas, para que a gente forme cada vez mais uma egrégora maior nessa direção de construir uma vida mais humana, né? Menos estressante, menos artificial, menos robótica no sentido da tecnologia e mais humana mesmo, né? De acolher, de entender, de perceber o outro, né? Mais nessa direção. Então que essas lives elas possam se estender a muitas outras pessoas para que tanto eu possa ajudá-las como elas também possam trazer as suas experiências e compartilhar tudo que elas estão passando como forma de superação. Deus seja louvado. Gente, muito obrigada pela presença de vocês. E quarta-feira tem mais um outro tema. Eu não tenho certeza, mas talvez eu fale sobre o pilar da alimentação, que foi uma coisa muito marcante na minha vida. E continua sendo. E é isso, tá? Pois um grande beijo para vocês, um excelente sábado, um maravilhoso final de semana aí para todos vocês. E qualquer coisa, vocês sabem como falar comigo, tá bom? Um grande beijo no coração de cada um. Tchau!